Graças e paz, irmãos, boa noite. Você que está aí na sua casa nesse momento, reservando esse tempo especial para a gente começarmos nossa célula, eu quero chamar a sua atenção aí, deixe tudo que está fazendo aí, e agora vamos compartilhar, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar, a palavra de Deus está no livro de Ruth, no capítulo 1 de Ruth, que diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua família, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descaso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-a, ela levantou-se a sua voz e choraram. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és o único Deus fiel, verdadeiro e justo, e que a tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada célula, a cada membro que está ouvindo, Senhor Jesus, esta mensagem, que possa, Senhor, estar direcionado no seu coração, para que possamos a cada dia mais aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar nesse texto algo que me chamou muito importante. O livro de Ruth é um livro muito bonito, a história é maravilhosa, 4 capítulos, onde conta uma história linda dessa família, o final é muito importante. Eu quero falar sobre a fidelidade que gera a bênção de Deus para as nossas vidas. Você vê que esse texto fala de Abimeleque, que era o marido, Noemi, a esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e também eles estavam passando uma certa dificuldades em Israel, e eles resolveram se direcionar para outro lugar, que foi para Moabe. E chegando lá, os filhos casaram com moabitas, casaram com 2 mulheres, e uma com Orfa e outra com Ruth, e ali eles habitaram por uns 10 anos, mas houve uma dificuldade muito grande, porque Noemi perdeu o seu marido, perdeu seus 2 filhos, e aquelas 3 mulheres agora viveram um drama tremendo. Não tinha mais como manter a sua vida, não tinha mais como se alimentar, porque faltavam as coisas, mas Noemi soube boas notícias de que em Israel estava de volta, o alimento estava progredindo as pessoas. Então Noemi, ela reconheceu que estava na hora realmente de voltar e começar uma nova vida, uma nova etapa. Nesse capítulo 1 nós aprendemos algo muito importante sobre Noemi e seu marido. O homem, ele saiu com medo de passar fome, ele foi para Moabe e não pediu uma autorização a Deus, uma permissão a Deus. E nós aprendemos que nesse capítulo 1, que se nós tomarmos atitude que não seja louvável a Deus, ou tomar alguma atitude de que nós
não comunicamos a Deus, não tivemos a resposta de Deus, pode ter certeza de que nós não vamos ser felizes, porque estamos fazendo uma coisa do nosso coração. Eles tiveram esse período, onde eles viveram por 10 anos, e lá, eles perderam as suas próprias vidas naquele lugar. Então, Noemi reconheceu o erro e voltou para a sua terra para recomeçar, para que pudesse Deus preparar as bênçãos do Senhor. Só que o interessante é que no capítulo 2, ela já volta, ela não volta tão confiante como estava, porque ela disse que ela estava angustiada, né, na sua vida, no seu coração, porque ela perdeu tudo, perdeu os seus bens maiores, que era a sua família. Então, ela se sentiu uma mulher amargurada, uma mulher que não tinha mais vigor de vida, né? E ela então busca um auxílio dessa forma. Quando ela volta para Israel, no capítulo 2, nós já entendemos a fidelidade que gera uma bênção, né? Então, quando ela dispensou as suas noras, a Ruth foi uma que dedicou a sua vida, né, a seguir a Noemi, e ela disse: olha, vocês estão livres, vão para a casa dos seus pais, vai viver uma nova vida, eu não posso mais ter filhos, e aquela coisa toda. Então, o resultado, a Ruth, ela tomou uma atitude diferente, ela entendia, ela conhecia, já viu falar do Deus de Israel, então ela tomou aquela atitude, e ela foi em busca de ser fiel a ela, para que Deus pudesse gerar essa bênção. No capítulo 2, do livro de Ruth, do versículo 11, olha que coisa interessante. Ruth, ela tem um encontro com Boaz, quando ela está na terra de Israel, e no capítulo 2, versículo 11, Boaz encontra ela, e muda a história da vida dela, e diz assim no versículo 11, respondendo Boaz, ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo dantes não conhecia. O Senhor, versículo 12, retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que interessante o que Boaz fala para Ruth, porque no momento de que ele encontra ela no campo, pegando as espigas de milhos para levar para a sua nora, para a sua sogra, e se alimentar, Boaz tem um encontro, né, com Ruth, e ali começa a mudar uma nova geração, começa a mudar uma geração para que nascesse o Filho de Deus através da descendência de Davi. Olha que interessante. E ela diz assim, Boaz fala: olha, Ruth, eu conheço a sua história, sei do que você fez. Tem um versículo que diz que quando Noemi mandou ela de volta para casa, ela disse assim: não vou não, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua terra é a minha terra. Isso é um sinal de fidelidade e bênção, que ela teve na vida. Então ela reconheceu, né, a confiança, a aliança que ela tinha feito com essa família de Noemi. Então agora, com esse encontro com Boaz, começa a mudar a geração de Ruth. E ele diz assim: olha, conheço bem, tudo quanto fizeste a tua sogra, eu já sei de toda a história, né? A fama dessa mulher de Ruth, ela já estava em vários arraiais, em vários lugares, e ela disse assim: eu sei que tu largou a tua terra, sei que você largou os teus pais, tuas mães, para que pudesse, vir a terra de Israel. Nós aprendemos algo muito boa sobre fidelidade, né? Fidelidade não é só quando a pessoa faz o bem, mas é quando uma pessoa, é muito importante quando você tem no seu coração, entender que a fidelidade a Deus, ela gera uma geração frutífera. A fidelidade a Deus, a aliança que nós temos com Deus, ela faz nós crescermos cada dia mais. Por isso que lá em Ruth, no capítulo 3, versículo 11, quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa de uma forma poderosa. A Ruth teve esse encontro com Boaz por causa da sua fidelidade com a sua nora.
Ela creu no Deus de Israel, que quando ela disse assim, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, ela já não estava falando mais como moabita, ela já estava falando como Israel. Isso é muito importante quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e ali atribuímos isso a Deus, esse reconhecimento de fidelidade de Deus ter nos escolhido para a salvação. Então é muito importante isso, esse encontro de que a nossa geração será uma geração frutífera, e Deus o retribuiu isso, porque lá no versículo 11, Deus já demonstra o reconhecimento de Ruth. Ela era conhecida, olha o que diz o versículo 11 do capítulo 2, diz que, bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. Olha que coisa interessante. Aí no versículo 3, capítulo 3, versículo 11, olha que interessante. O reconhecimento quando ela é reconhecida. Ela diz assim, agora pois minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha aqui, que nós aprendemos nesse ponto tão importante, né? A Ruth, ela não conversava muitas coisas com as pessoas, mas as pessoas conheciam ela, e aqui Boaz diz, numa forma tremenda, diz assim, olha, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, ou seja, as pessoas observavam ela pela boniteza que ela tinha, né? A conduta dela, com certeza, eles observavam, e isso nós aprendemos isso, porque as pessoas, quando nós somos fiéis aos nossos princípios, quando nós somos fiéis a Deus, a nossa liderança, as pessoas observam isso em nós, e aí nós passamos a ser um influenciador de pessoas. Por isso que ele disse, agora pois minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe, de que tu és uma mulher virtuosa, uma mulher cheia da presença de Deus. Olha que coisa interessante. Aí quando você depara aqui, no capítulo 4, quando você vê a história, você entende Deus confirmando uma bênção na família de Noemi e na família de Abimeleque, concedendo o casamento a Ruth com Boaz. Olha que interessante. Se você for ler o texto todo, você vai ver aí o que fez. Teve um julgamento, Boaz forçou um julgamento com os seus senhores, porque ele não poderia casar com Ruth de uma forma literal, ele tinha que ter tudo legalizado, mas como ela tinha uma propriedade de que o Boaz não poderia, que não era dono dele, teria que passar pelos seus parentes, mas ninguém quis assumir uma mulher viúva. Então Boaz fez todos os procedimentos, reuniu os conselheiros, fez tudo o que tinha que fazer, e assim ele concedeu a bênção. E no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho. Olha que recompensa de uma nova geração, aonde Deus o permitiu, por causa da fidelidade de Ruth para com a sua nora e para com Deus. Olha que tremendo. Quando ele fala nesse capítulo 13, ele alertando, ele diz assim, olha, eu tomo você, Ruth, como esposa, e ele teve isso, ele concedeu, teve um filho, tudo bonitinho, quer dizer, Deus o permitiu, as bênçãos do Senhor sobre a vida, sobre a casa de Noemi, para honrar um compromisso de fidelidade de Ruth, que mudou a história, mudou a nação daquela família. Olha que interessante. Aí no versículo 14, do capítulo 4 de Ruth, ele diz assim, ó, então, o reconhecimento da sociedade, olha que tremendo. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Olha que interessante. E ele diz assim, ó, e seja afamado em Israel o nome deste. Ou seja, a sociedade reconheceu a família de Noemi como uma bênção de Deus, o neto como uma bênção de Deus, e ele disse, olha, o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Ou seja, a partir daquele momento, a família de Noemi estava totalmente voltada para a sociedade, e ela teve uma velhice abençoada do Senhor.
O que nós tiramos de proveito nesse texto tão lindo? Quando você lê esses 4 capítulos, que são pequenos, e você entende essa história, o que nós podemos tirar de prestígio para nossas vidas? Primeiro, buscar a resposta de Deus antes que sofremos as consequências. As consequências da família de Neemias, no capítulo 1, foram as consequências de morte, de perca. Então, para que nós não caímos nessa tempestade, a primeira coisa que devemos fazer é buscar a direção de Deus, a resposta de Deus, para que as bênçãos do Senhor nos corra, sobre nós e permaneça sobre nós, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto tão rico é ser fiel até o fim, que as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Então, além de você buscar a resposta em Deus, você tem que ser fiel a Ele. E quando você é fiel a Ele, está incluso em todas as áreas, no amor, na dedicação, no caráter, na fidelidade do dízimo, nas ofertas, tudo isso contribui para aqueles que são fiéis em Deus. Então, nós aprendemos isso com essa mulher maravilhosa, essa Ruth, de que ela nos deixou, ela buscou uma direção certa de Deus, ela passou a ser fiel cada dia mais ao Senhor, e as bênçãos do Senhor veio sobre a vida dela. A terceira coisa que nós aprendemos é que a nossa geração será abençoada por Deus quando deixarmos no altar todas as coisas. Olha que interessante, a nossa geração, a minha geração, a sua geração, ela só pode progredir quando nós deixarmos no altar, colocamos diante de Deus, para que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que você possa aí guardar esta palavra no seu coração e entender de que a resposta está em Cristo Jesus. Busque a Ele enquanto se pode achar, ser fiel a Ele, para que Ele possa mudar o curso meu e o curso seu, e acreditar que a nossa geração será uma geração frutífera, uma geração que mudará essa história em nome de Jesus. Glória a Deus, que você possa aí estar meditando, possa estar compartilhando aí com os irmãos na célula, no seu grupo, tirando dúvidas, comentando aquilo que chamou a tua atenção, aquilo que você acha que é difícil, aquilo que você entendeu o propósito de que Ruth colocou no seu coração, de ser fiel ao Deus de Israel, de honrar o compromisso com a sua nora, de honrar o compromisso com Boaz e declarar ao mundo de que ela verdadeiramente, agora ela passava a ser uma israelita espiritual. Que você possa aí guardar no seu coração, em nome de Jesus.